Imperdível. Acompanhe mais uma entrevista surpreendente do Tudo de Melhor. E no Tudo de Melhor você precisa ouvir sobre hepatites. E hoje nós estamos recebendo a enfermeira Mônica de Arruda Rocha. Ela é enfermeira do programa HIV/AIDS, Tuberculose e Hepatites Virais da Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto. Olá, Mônica, bom dia, tudo bem? Bom dia, André. Bom dia, ouvintes. Vou muito bem. E você? Mônica, é grande seu programa, hein? Tem muita coisa para cuidar ali. HIV, AIDS, tuberculose, hepatite. Que pacotão, hein? Sim, são as doenças infecto-contagiosas, né? Sexualmente transmissíveis. É bem grande o nosso programa mesmo. Nós estamos no mês de julho e no julho a Secretaria da Saúde, ou a saúde no geral, começou a sempre utilizar cores para falar de campanhas. Então a gente sempre tem maio amarelo, outro vermelho, roxo, e escolheram aqui o julho amarelo para falar mais de hepatites virais. A data é julho, e se intensificam as ações em julho, mas é um tema que tem que ser visto todo ano com muito cuidado, né? Isso. O Julho Amarelo, ele vem para incentivar principalmente o diagnóstico precoce das hepatites virais. No dia 28 de julho, a gente comemora, né, o Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais, e a gente intensifica, como você falou, né? Mas nossas unidades de saúde estão todas prontas o ano todo para fazer o diagnóstico das hepatites virais. Então, virais, porque existe hepatite que não é viral? Qual que é a diferença? Tem hepatite viral e hepatite não viral? A gente divide as hepatites dessa forma porque as hepatites virais, né, que são as transmissíveis, elas podem ser A, B, C, D e E, né? No Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo, a gente tem principalmente as A, B e C. A D e E são hepatites muito mais presentes no norte e nordeste do país. E por que viral e não viral? Porque a hepatite não viral são hepatites, por exemplo, causadas por medicações, né? Hepatotóxicas, que prejudicam o fígado, e elas não são transmissíveis. São hepatites causadas ou por álcool, né? Por exemplo, quem faz uso indiscriminado de álcool pode causar uma hepatite, ou por algumas drogas que também são altamente hepatotóxicas. Então, nosso programa, ele trata das hepatites transmissíveis, virais que são transmissíveis. Então, a não viral, você que faz o uso de álcool, fique atento, cuidado. E você que, infelizmente, precisa de medicamentos, por vezes o medicamento corrige alguma deficiência que você tem, alguma dificuldade, tem os efeitos colaterais. É importante sempre o monitoramento com o seu médico, com a equipe que faz o seu acompanhamento. Mas agora vamos então focar nas virais. A, B, C, D é muita letra aqui. Por quê? O que muda? Cada letra é um tipo de hepatite, uma característica da hepatite? Vamos mergulhar nisso? Vamos. Hepatite A, por exemplo, é uma hepatite transmissível por água, né? Principalmente. É muito comum nas crianças pequenas, né? Que não fazem a higiene adequada das mãos, vão ao banheiro, ao toalete e não higienizam as mãos, e ela, então, é oral fecal. Tá? Ela é transmitida pelo vírus nas fezes, que pode tanto ser transmitido por o não uso adequado da higiene, como, por exemplo, água contaminada, né? Em verduras, legumes. Por isso, a orientação da gente sempre lavar muito bem os legumes, as frutas, para evitar a transmissão da hepatite A. Nós tivemos, em 2017, um pico de casos de hepatite A que foram transmitidos, e aí a gente muda um pouquinho a característica, né, da transmissão, que foram transmitidos em homens que fazem sexo com homens, né, pela utilização de uma prática sexual anal, né, e oral, que transmitiu a hepatite A, né? Por isso ela também pode ser transmitida sexualmente. Entendi. Então vamos aqui. Primeira coisa é questão de educação
E saúde pública, saneamento básico, garantir o acesso às condições de água tratada. Então, é uma parte estrutural, uma parte governamental, mas o cidadão comum, no seu dia a dia, cuidados de higiene básico. Lavar a mão é aquilo que sempre a gente fala para todo mundo, né? Desde as crianças até quem faz manipulação com alimentos, é isso? Exatamente. Agora, essa parte sexual, vamos nos deter nela, porque também é importante. As pessoas têm as suas orientações, estão livres, mas também tem que ter cuidado. E nessa prática sexual, então, contato com ânus, contato com a boca, está feita a transmissão. Exatamente. Se o indivíduo tiver o vírus da hepatite A, o parceiro ou parceira pode adquirir através da forma sexual. Vamos para B? Vamos para B. As outras hepatites, na verdade, são todas transmitidas. A E não. A E também é transmitida fecal-oral, tá? Da mesma forma que a A. Mas ela não é comum aqui no nosso meio. Então vamos lá. A, B, C são. Desculpa. B e C são hepatites transmitidas sexualmente. Ou por compartilhamento de materiais contaminados com sangue. O vírus da hepatite ele é um vírus extremamente resistente fora do organismo. Ele pode ficar vivo até 7 dias, por exemplo, num sangue seco, num alicate de unha. Né? No Presto Barba, que as pessoas usam para fazer a barba, raspar a perna. Então, o contato da hepatite, além de sexual, ele também pode ser transmitido, o vírus também pode ser transmitido por materiais contaminados, como Presto Barba, alicate de unha. Então, a orientação é uso de preservativo para evitar a transmissão da forma sexual e o não compartilhamento de material pérfuro cortante. Preservativo. Você que trabalha num programa que tem uma interage ou atua em vários setores, durante muito tempo no Brasil, as campanhas de uso de preservativo, até por conta do HIV, das AIDS, das doenças, agora mudou o nome, vocês não falam mais DSTs, IST. Né? Das ISTs, se distribuía muito nas unidades, se falava muito. Você percebe que as pessoas estão relaxando um pouquinho, estão deixando de tomar cuidado nas suas relações, independente da orientação. As pessoas estão mais omissas no uso do preservativo ultimamente? No passado, principalmente quando a AIDS veio à tona no mundo, o uso do preservativo ele foi bastante divulgado, porque, na verdade, era uma das únicas formas de prevenção, né, da gente adquirir o vírus HIV. Com o tempo e o avanço das medicações e tudo mais, o preservativo realmente foi deixado um pouco de lado. Apesar de que todas as nossas unidades de saúde, UPAs, UBS, CTAs e SAIs possuem preservativo, tanto o masculino, que hoje a gente chama de externo, quanto o feminino, que a gente chama hoje de interno, estão disponíveis o tempo todo. A gente tem estimulado, principalmente adolescentes, adultos jovens, né, que não fizeram parte desse processo todo, né, do uso do preservativo e da importância, a gente tem estimulado bastante que ele faça o uso do preservativo, porque ainda é a melhor forma de prevenção, que é a forma de barreira, né? Ele impede de vírus, bactérias, da transmissão, principalmente das ISTs todas. Agora você falou do alicate de unha. Profissionais da beleza, durante muito tempo também as vigilâncias estiveram visitando cada profissional, fazendo formação, em alguns casos até multando, né? Primeiro orientação, mas até cobrando se a esterilização era feita. Durante muito tempo se incentivou que cada mulher, ao procurar a sua manicure, leve o seu alicatinho. Hoje isso está intensificado ou você também percebe que as pessoas não estão tão atentas a esse detalhe? A gente mantém essa orientação
né? Fazemos sempre capacitação, né? Busca de profissionais da beleza. A gente tem sempre uma parceria com escolas, né, da beleza, para que a gente oriente essas manicures, né, que elas precisam fazer a esterilização do material, que é a única forma de matar o vírus. E para a população em geral, tanto nesse momento agora do Julho Amarelo, como no Dezembro Vermelho, a gente sempre chama atenção para que as pessoas façam uso do seu próprio kit de beleza. Lixa, alicate e até o esmalte, é interessante que as pessoas façam uso individual. Puxa vida, isso, muita gente durante a semana toda, os salões sempre lotados, e a gente pode, pela falta de cuidado, ou por um detalhezinho, ou até pela resistência, estar transmitindo ali hepatite sem saber, até na bondade, na boa vontade. É isso, Mônica? Exatamente. É importante que a gente fale um pouquinho, André, dos sintomas, né? Que é muito interessante que nas hepatites os sintomas eles são inespecíficos. Então, é chamada uma doença silenciosa. Eu tô com hepatite e ainda não percebi. O que eu tenho que ficar atento? Vamos alertar agora. Sintomas que podem indicar a presença de hepatite. Exatamente. A hepatite, ela por muitos anos ela não foi diagnosticada, né? Principalmente naquela população mais velha, e a gente chama atenção para os maiores de 40 anos, que talvez não tenham feito uso de vacinação, por exemplo, e que faziam compartilhamento de material, né, contaminado, ou mesmo a relação sexual desprotegida. Essas pessoas passaram anos, né, com o vírus sem o diagnóstico, porque no início as hepatites todas, inclusive a A, né, que não é sexualmente transmissível na maioria dos casos, os sintomas são muito inespecíficos. É como se fosse, por exemplo, uma virose, e é uma virose na verdade, né? Então, mal-estar, um pouco de febre, e em alguns casos a pessoa pode ficar amarela, né, principalmente o branco dos olhos, as fezes ficam embranquecidas, a urina fica cor de Coca-Cola, só que às vezes isso passa despercebido e a pessoa não identifica, né, aquilo como uma doença. E aí, ao longo dos anos, o vírus vai atacando o fígado do indivíduo e levando a uma cirrose, levando a um câncer de fígado, e que aí já é um processo mais crônico da doença, que pode, inclusive, levar à morte. Então, são os sintomas, às vezes, que passam despercebidos. Por isso é que é uma doença silenciosa, né? E por isso a importância da gente fazer o diagnóstico dessa doença. Então, pessoas, por exemplo, com mais de 40 anos, que nunca fizeram um teste de hepatite, precisam procurar uma unidade de saúde, uma unidade básica, né, que todos estão prontos para receber a população de Ribeirão, para fazer um teste. E como que é esse teste? Então, vamos lá. O teste da hepatite é um teste de sangue, tá? Você tanto pode colher o sangue da veia e mandar para o laboratório, tá? O laboratório faz a identificação do vírus nesse sangue, como a gente hoje, como no HIV e na sífilis, a gente tem o teste rápido da hepatite. Hepatite B e C podem ser feito o diagnóstico praticamente na mesma hora que você faz o teste. É um teste simples, com uma gotinha de sangue, e que em 15, 20, 30 minutos, dependendo do kit, né, do fabricante, você identifica. Você faz uma triagem, vamos dizer assim. Você identifica se aquela pessoa teve ou não contato com o vírus da hepatite B e C. A partir daí, com o teste rápido ou mesmo com o teste do sangue, a gente faz uma investigação um pouco mais aprofundada. A gente faz uma nova coleta de sangue para identificar se aquele vírus está circulando ainda no sangue daquele indivíduo, e é uma hepatite não presente ainda, doença, ou se ele já foi curado, porque pode ficar uma cicatriz. Uau, então para tudo.
Vamos fazer assim, a porta de entrada, então, unidade básica de saúde. Temos mais de 30 espalhadas pela cidade. De Ribeirão Preto, você que nos ouve em outros cantos do mundo, preste atenção na realidade da sua localidade. Mônica, eu chego na unidade de saúde, eu vou agendar uma consulta, eu vou dirigir até a equipe de enfermagem que vai fazer a acolhida. Eu falo que eu tenho desejo, ou eu estou suspeito, ou por algum motivo eu gostaria de fazer a testagem. Eu tenho esse acolhimento? Existe esse protocolo? É fácil assim? Chegar na unidade e eu vou ser testado? Exatamente. Principalmente agora em que a gente está no foco do Julho Amarelo, em que todo mundo está trabalhando numa campanha, né, para justamente fazer um diagnóstico precoce. Você chega na unidade de saúde, você diz que quer fazer uma testagem de hepatite, será acolhido e vai ser realizado esse exame naquele momento. Fará o rápido ali e aí depois, olha, tem indicativo aqui. E aí, Mônica, fui diagnosticado, você falou das diferenças aí, puxa vida, tá circulando aqui ou já parou de circular? Primeiro, tranquilidade, respira. Temos um acompanhamento todo especial. Me fala sobre essa retaguarda que tem quem recebeu o diagnóstico de hepatite. A partir do momento que você tem o diagnóstico, né, confirmado da hepatite, nós temos 2 serviços em Ribeirão Preto especializados no acompanhamento dos pacientes com hepatite. O Centro de Saúde Escola, na Cuiabá, é um deles, e o Centro de Referência Central, na Prudente de Moraes, 35, é outro. Então, assim, hoje, né, principalmente, a gente faz um diagnóstico e a hepatite C, que é uma das hepatites, né, sexualmente transmissível, ela tem um tratamento e uma eficácia de praticamente 95%. Então, assim, antigamente a gente acompanhava o paciente, ele não tinha, tinha vários medicamentos com N, como é que fala? Era um tratamento mais difícil, era um pacote de... Isso, eram muitas medicações, elas traziam efeitos colaterais muito sérios, né? Posso fazer um comparativo com AIDS, por exemplo, isso. Quando começou, que era aquele monte, e que o Brasil foi um dos países que mais avançou, inclusive em tecnologia, em tratamento, em cuidados. Exatamente, com a hepatite aconteceu a mesma coisa. Esses medicamentos que traziam grandes efeitos colaterais, vamos dizer assim, a medicina foi avançando tanto. Hoje nós temos medicamentos que praticamente não têm efeitos colaterais para o tratamento da hepatite C e uma eficácia de quase 100%, 95% aí. Então cura, né? Cura a hepatite. A hepatite B também sempre teve tratamento. A grande diferença entre uma e outra é que uma a gente pode não adquirir tomando vacina, que é a hepatite B. Então, me fala primeiro assim, do tratamento, o acesso na rede pública está disponibilizado ou eu vou ter que colocar a mão no bolso, vou ter que gastar para me tratar de hepatite? Não, esses 2 centros de tratamento da hepatite que nós temos em Ribeirão Preto, o tratamento é totalmente gratuito. O paciente chega, né, depois feito o diagnóstico na unidade básica, ele é encaminhado para um desses 2 centros, dependendo de onde ele mora, onde ele reside, e lá ele vai ser acompanhado e tratado por um médico especialista e até o momento da sua cura. Então, assim, você não precisa pagar nenhum medicamento, isso todo medicamento é através do SUS. Bom, acendeu um alerta aqui, você falou a palavra vacina, agora há pouco falamos de cuidados que devemos tomar, de cuidados de higiene, de manipulação de instrumentos, e agora você falou vacina. Tem vacina para todas as hepatites? Como que é isso? Hoje nós temos vacina para hepatite A, para crianças, para indivíduos imunocomprometidos, por exemplo, o indivíduo com HIV, né? E pessoas que fazem uso de PrEP, que é a profilaxia pré-exposição a HIV. Essa é a hepatite A.
E para a hepatite B, nós temos vacina para toda a população, independente da sua idade. O bebezinho, ele deve receber a vacina da hepatite logo ao nascimento. Nasceu dentro da maternidade, ele já recebe a vacina da hepatite B, faz o seu esquema completo e ele vai estar protegido para o resto da sua vida. Para quem nunca tomou vacina de hepatite B, porque foi uma vacina que entrou no calendário aproximadamente no ano de 96, 97, então quem tem mais de 30 anos aí pode não ter tomado, né? Que ela foi feita no calendário, iniciou no calendário nacional a partir de 97, mais ou menos, deve procurar um serviço de saúde, né? Porque ela está disponível para toda e qualquer população de qualquer idade. Mônica, você tem estatística? Porque a gente tem uma preocupação que as vacinas, infelizmente, nos últimos anos, o Brasil, que era referência em vacinação, o brasileiro está procurando menos vacinas com relação a hepatite. Estamos atingindo as metas, estamos distantes, o que temos? Vamos ter que sensibilizar mais a pessoa para procurar, porque o serviço está lá de porta aberta. Isso. A gente sabe, né, que a gente teve aí um movimento, né, antivacina, o que traz uma grande preocupação para a gente, porque a gente pode ter doenças que estavam eliminadas do país, né, como poliomielite, por exemplo, como sarampo no estado de São Paulo, a gente pode ter essas doenças de volta, né? Então a gente faz um contramovimento aí, vamos dizer assim, estimulando as pessoas a fazer a vacina. Nós temos no Brasil o melhor programa do mundo de vacinação, que é o PNI, né? Programa Nacional de Vacinação, onde as vacinas todas são oferecidas à população gratuitamente. E são vacinas de qualidade, vacinas que eliminaram, né, doenças como a poliomielite, por exemplo. Então, tanto quanto qualquer doença imunoprevenível, as hepatites elas devem ser levadas muito a sério na questão da imunização, para que a gente elimine, por exemplo, a transmissão de hepatite B da mãe para o bebê, né? Que é também um assunto extremamente sério, porque uma mulher com hepatite B não tratada, ela pode transmitir, inclusive, para o seu bebê, e o bebê já nascer doente. Estamos recebendo uma mensagem do Dr. Nelson Jacinto, ele é médico ortopedista, a sua esposa Dumara estão na sintonia, estão deixando um abraço para você e parabenizando pelo programa sempre voltado à informação da população, com excelentes entrevistas. Também a Helena Agostinho acompanhando o nosso programa. Um abraço para todos que estão ouvindo. Esse tema é importante. Mônica, você como profissional de saúde, você que está lá na linha de frente, Ribeirão tem ótimos profissionais, né? Tem um pessoal, eu não sei se a quantidade é suficiente, mas é um pessoal muito empenhado, que vive intensamente, principalmente as equipes de vigilância, as equipes que cuidam desses temas tão sensíveis à nossa população. Eu sou até suspeita em falar, porque eu falo que os nossos profissionais são muito diferenciados, né? A questão do acolhimento nos nossos serviços, o acompanhamento dos nossos pacientes. Quer dizer, nossos pacientes às vezes não aparecem para consulta médica ou para fazer um exame, a gente vai atrás deles, porque eles são a razão da nossa profissão, né? E a gente nunca deixa um paciente abandonar o serviço. Nós estamos em busca desses pacientes porque a gente quer que ele se cure, que ele se trate, que ele acompanhe. Realmente, nossos profissionais podem não ser em quantidade, mas em qualidade são muito bons. Mônica, nesse julho amarelo, o que mais é importante a gente falar? Que informações você gostaria de deixar? O que eu não perguntei ainda, mas que é importante que o nosso ouvinte fique sabendo? Diagnóstico precoce leva à cura. Então, quando a gente consegue identificar uma pessoa com uma hepatite,
a gente consegue com que ela se cure, que ela tenha uma vida adequada, que ela não transmita para mais ninguém e que ela tenha uma saúde adequada, sem nenhum transtorno. Mônica, é importante. Algumas pessoas não têm autocuidado, algumas pessoas só vai tocando a vida. Mas hepatite, por exemplo, é algo que tem a ver comigo e tem a ver com o próximo, tem a ver com a minha família. Você falou agora há pouco do aparelho de barbear que é descartável. É um cuidado mínimo numa casa que tem 3 adultos, cada um tem o seu, por exemplo. É essa visão que a gente tem que passar também no Julho Amarelo. Cuide de si, mas cuide também do outro. Sim, você falou uma coisa muito importante. Quando a gente identifica uma hepatite B numa residência, nós precisamos fazer o rastreamento da família, justamente porque se houve uma contaminação ali dentro da família, essas pessoas podem estar contaminadas também. Então, quando eu cuido de mim, eu cuido do outro também. É algo que também não pode ser, por mais discrição, é algo que precisa ser informado. Então, por exemplo, fui lá, fiz o diagnóstico, a Secretaria de Saúde tem todo um protocolo, todo um cuidado para preservar a informação. Mas a partir do momento que eu tenho o diagnóstico, eu tenho que entender que tenho que cuidar da minha esposa, tenho que cuidar do meu filho, tenho que cuidar de tudo. É uma mobilização que se faz aí, né? Isso. Sigilo e confidencialidade são palavras que fazem parte do nosso dia a dia profissional, da nossa prática profissional. Por exemplo, se você tem um diagnóstico de hepatite ou qualquer outro diagnóstico, ele é seu e a gente não faz revelação do seu diagnóstico para outra pessoa. Uma coisa extremamente importante é que você seja orientado, que você tem que ir para casa, conversar com seus familiares, conversar com seus parceiros sexuais, para que eles tenham a possibilidade também, se tiverem doentes, fazer o diagnóstico e ter acesso ao tratamento. Então, sigilo e confidencialidade é extremamente importante. Estamos vivenciando o Julho Amarelo e o Tudo de Melhor está abordando hepatites. Todos os tipos de hepatite, vimos aqui a lista, né? A, B, C, D, E, e a enfermeira Mônica de Arruda Rocha está aqui trazendo orientações importantes. Puxa, Mônica, eu quero agradecer a sua presença, agradecer a sua generosidade e também de toda a equipe, porque lá nos programas, na secretaria a gente fala disso, a equipe dos programas, muita gente envolvida e que faz tudo com muito carinho, né? Eu que agradeço a oportunidade, porque a informação correta é o que salva as pessoas, né? Então, eu poder estar aqui e falar um pouquinho do Julho Amarelo, da importância do diagnóstico precoce, falar um pouquinho da importância da vacinação, para nós do programa, é muito importante que as pessoas possam ter acesso a uma informação de qualidade, correta. Então, eu que agradeço a oportunidade. Sua mensagem final agora, palavra aberta, o microfone é seu, Mônica. Conta tudo, fala à vontade o que você desejar. Eu peço à população de Ribeirão Preto que esteja nos ouvindo, que procure o serviço de saúde. Quem nunca fez um exame de hepatite na vida, vá fazer, leve seus familiares mais velhos, né, principalmente, que não tiveram acesso à qualidade, a uma saúde de qualidade no passado, não tiveram acesso à vacina, para que eles façam o diagnóstico e possam receber o tratamento adequado e ter uma vida adequada também com saúde. Muito obrigado, Mônica, parabéns. E olha, precisando divulgar qualquer ação lá dos programas, estamos aqui à disposição, microfone aberto para vocês, todas as campanhas. Final do ano temos atividade legal com os estudantes, tem esse ano também? Temos. Então vamos contar projeto tudo. Conversação, é muito, muito legal esse projeto e a gente quer divulgar. Vamos contar tudo aqui no Tudo de Melhor na Rádio Nova Ribeirão. Falamos com Mônica, conversamos sobre hepatite, que legal, hein? Você está bem informado. Agora, segunda-feira, tá com dúvida? Procura a unidade de saúde, se informe, pare de sofrer. Gostou? Então, curta, compartilhe e se inscreva no canal.